Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite para todos, que Deus os abençoe, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Agradecemos a Deus a participação das famílias de nossa igreja, dos amigos que têm acompanhado a nossa live. Agradecemos a Deus pelos nossos familiares, todas essas pessoas que têm acompanhado a transmissão desta meditação, desta reflexão que fazemos todos os dias. Irmãos, nós estaremos nesse momento fazendo uma oração inicial. Nós vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos, porque Tu és o nosso Deus forte, a nossa cidadela, o nosso libertador, o nosso Deus todo-poderoso. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, por cada dia, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo cuidado que tens dispensado a todos nós, as famílias, ó Deus, reunidas em seus lares, para a participação nesse momento desta reflexão em torno da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, dirige os nossos passos, abençoa-nos, ó Deus, em tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós hoje vamos voltar ao texto de 2 das Crônicas, capítulo 20, texto da vitória de Josafá sobre os moabitas e os amonitas. Vamos voltar nesse texto. Desta feita vamos ler apenas o versículo 12, 2 das Crônicas 20, versículo 12. Capítulo 20, verso 12. Nós vamos ler esse texto e nós vamos então fazer a nossa reflexão de hoje. E diz assim o texto: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que Deus nos abençoe através do texto que lemos nesse momento. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma reflexão breve sobre esse texto, esse versículo do capítulo 20, do segundo livro das Crônicas. Aqui, Josafá estava sendo ameaçado pelos moabitas e pelos amonitas, como nós estamos sendo, no nosso tempo, ameaçados por essa pandemia, pelo coronavírus, pelo Covid-19, nós estamos ameaçados. E aqui, no versículo 3, está escrito que Josafá teve medo. Diz assim o texto: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, o que nós vemos com essa palavra é que o medo é democrático. Ele atinge todas as pessoas em todas as áreas da vida. Agora, por exemplo, estamos assolados por essa pandemia. E não obstante,
sermos servos de Deus, assim como Josafá, nós também sentimos medo. Todas as pessoas no mundo têm um medo de alguma coisa, especialmente nos momentos de calamidade. Não há quem não fique temeroso num momento como esse. Portanto, irmãos, Josafá, a partir do texto que nós lemos, ele tem alguns reconhecimentos, existem aqui algumas lições. Nós vamos ver 3 lições nesse versículo que nós lemos, o versículo 12, e nós vamos então caminhar na direção e na orientação desse texto da palavra de Deus. 3 questões que são fundamentais para que nós possamos caminhar na direção de Deus. Aqui, em primeiro lugar, nós temos que Josafá reconhece a sua fraqueza. Então, essa é a primeira questão que nós vemos no texto. Aqui o texto, ele diz: "Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti." Portanto, Josafá reconhece que não pode resistir àquela multidão dos moabitas e amonitas que avançavam na direção de Jerusalém para destruir o povo de Deus. E como nós lemos, é natural na vida humana, quando essas coisas acontecem, e às vezes de modo repentino, ele teve medo. Mas a primeira lição que nós aprendemos no texto é que o caminho para a solução desta dificuldade começa com o reconhecimento da sua fraqueza. É assim que nós devemos agir também quando estamos numa situação de impotência e não sabemos o que fazer. Como ele diz aqui no texto, e não sabemos o que fazer. Portanto, a primeira lição, o primeiro passo na direção da solução para o problema é o reconhecimento da sua incapacidade, da sua impotência, da sua fraqueza, da sua debilidade. Uma segunda questão que nós temos no texto, uma segunda orientação do texto, é que ele volta os seus olhos para o Senhor. Irmãos, nós vemos aqui que Josafá, ele não só reconhece a sua fraqueza, reconhece que não sabia o que fazer, mas uma coisa ele fez. E é exatamente isso que devemos fazer. Quando nós não sabemos o que fazer diante de determinadas situações, como a que nós estamos vivendo, nós olhamos para o Senhor. Portanto, é preciso que nós tenhamos também esse reconhecimento, que foi o reconhecimento que teve Josafá e que nós devemos ter também em situações semelhantes, em situações como essa que nós estamos atravessando no Brasil e no mundo. Primeiro, ele reconhece a sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua impotência, a sua fragilidade. Segundo, ele volta os seus olhos para o Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós só temos uma coisa a fazer,
é olhar para o Senhor, é nos voltar para o Senhor. E há momentos na vida em que isso acontece conosco. Nós ficamos totalmente fragilizados e não sabemos o que fazer. Nós temos dificuldades de dar um passo na direção da solução, e aí o texto nos ensina que Josafá, então, nesse momento, olha para Deus. Essa é a única alternativa, é a verdadeira alternativa para a solução do problema. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, irmãos, nesta orientação do texto, é que ele espera no agir de Deus. Observe o versículo 17, o que ele vai dizer. Assim diz o texto: nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, observem que o texto é muito claro. Nesse encontro não tereis que pelejar. Ficai parados, diz o texto. Aqui, irmãos, nós reconhecemos que existem coisas que nós podemos fazer. Existem coisas que nós podemos fazer com a ajuda de Deus. Mas existem coisas que só Deus pode fazer, que nós não podemos fazer absolutamente nada, apesar de reconhecermos que mesmo aquelas coisas que podemos fazer e aquelas que podemos fazer com a ajuda de Deus, na verdade, tudo provém de Deus. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar, como diz Paulo em Efésios 2. Portanto, irmãos, na verdade, tudo depende de Deus, mas existem coisas que Deus espera que nós hajamos. Existem coisas que Deus espera uma atitude nossa. Existem coisas que Deus faz junto conosco, mas existem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Nós não temos condição nenhuma de mover uma palha, não temos condição de dar um passo. Tem coisas que Deus e só Deus pode realizar. E nessa pandemia, irmãos, nessa situação caótica que estamos vivendo no Brasil e no mundo, só Deus tem a solução. E só Deus pode nos dar a vitória contra essa questão, contra esta calamidade, contra esta peste, contra esta pandemia. Portanto, por isso, aqui o texto diz: ficai parados, exatamente como nós estamos fazendo. Mas não ficamos parados sem tomarmos uma atitude. E a atitude que nós devemos tomar é reconhecer a nossa impotência, reconhecer que devemos olhar para o Senhor e reconhecer e esperar no agir de Deus. Portanto, o Senhor nos abençoe, Deus nos abençoe nesse momento em que estamos observando essa orientação tão sábia, essa orientação que nos dá descanso, essa orientação que nos ensina a esperar em Deus, o agir de Deus, a esperar que Deus tome a frente e nos dê a solução. Sabemos que a solução não poderá vir do poder econômico, nem da força política e nem da ciência, muito embora respeitemos essas três forças. Nós respeitamos o poder econômico, aqueles que têm o poder econômico e que usam o poder econômico
para beneficiar o povo. Reconhecemos o poder político também da mesma forma, quando esse poder político é usado para beneficiar o povo. E reconhecemos também o poder da ciência, sempre que esta ciência é utilizada para abençoar o povo de Deus e o povo comum, aqueles que são nosso próximo, aqueles brasileiros que ainda não caminham nas sendas do Senhor, mas por eles nós sempre intercedemos para que Deus toque em seus corações, quebrante os seus corações e eles se tornem também filhos de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos orar nesta oportunidade. Queremos lembrar que no dia de hoje, nosso irmão Jorge Nicolau Souto está fazendo aniversário. Nós vamos agradecer pelo aniversário do Jorge no dia de hoje, rogando que Deus o abençoe abundantemente, tanto a ele quanto a sua família. E rogar que Deus abençoe todas aquelas pessoas que nós lemos ontem os nomes, citamos os nomes no dia de ontem e que ainda carecem das nossas orações, com exceção da Renata Nogueira, que é a sobrinha da Cristina, que eu esqueci de citar o nome dela ontem. Ela está numa situação muito difícil, se recuperando de um coronavírus em casa, dessa doença, Covid-19, se recuperando em casa, mas passando por uma situação extremamente difícil. Que Deus esteja abençoando essas pessoas, abençoando todos aqueles que pediram orações. Nós estamos orando por essas pessoas em nossa casa. Que Deus esteja abençoando a todos eles. Nós vamos também lembrar nessa oração da irmã Carlita, que apesar de ter voltado do hospital, não se encontra bem. Mas nós rogamos a Deus, esperamos em Deus, que ela tenha melhoras no seu quadro. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos. E nesse momento nós te agradecemos pela vida do Jorge, rogando que tu o abençoes, Senhor, abundantemente, dando-lhe, Senhor, muitos anos de vida, de paz, de crescimento, de maturidade no Senhor, a cada dia e sempre na sua vida. Abençoa a sua família, abençoa todos os seus, todos os filhos, netos. Tem misericórdia, Senhor, desta vida. Abençoa também a irmã Carlita, Senhor. Tem misericórdia dela, tomando-a, Senhor, nas tuas mãos e abençoando-a para que ela possa recuperar-se dessa situação também difícil pela qual a tua serva está passando. Rogamos, ó Deus, que tu venhas abençoar as famílias reunidas neste momento. Que tu abençoes, Senhor, a cada uma delas, abençoando, Senhor, a nossa igreja, que nesse momento se encontra em isolamento social, mas perto de ti, em contato com a tua palavra, em oração. Rogamos que tu estejas abençoando e fortalecendo os nossos irmãos. Abençoa também, Senhor, nós pedimos, todas as pessoas que foram citadas no dia de ontem e que continuam necessitando de oração. Abençoa cada uma delas, ó Deus, recuperando-as para a glória do teu nome, para a edificação dessas pessoas e para a alegria dos seus familiares. Misericórdia de nós, dá-nos uma noite de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus esteja abençoando aos nossos irmãos nesse momento, dando-lhes uma abençoada noite de sono,
Que Deus os guarde, que Deus nutra os corações, as mentes, as almas dos irmãos com a sua presença. Que Deus, pois, nos abençoe abundantemente. Amém.